Oi, Lari. A aula de hoje vai ser sobre char, string, if then else, switch e essa partezinha ali de baixo que eu não lembro o nome, mas eu vou explicar depois. A gente começa falando das propriedades dos operadores, que é a ordem de preferência, tipo tem na matemática. Primeiro, na expressão numérica, primeiro você multiplica e divide para depois somar e subtrair. Aqui, os operadores têm essa ordem. Primeiro, a exclamação, que é o de negação, que se eu não me engano eu falei na última aula. A segunda ordem de prioridade é multiplicação, divisão e resto. O terceiro é soma e subtração. Aí o quarto é o relacional, tipo maior que, menor que, igual. E o quinto e o sexto é o e o ou, que é de das condicionais. Aí ele dá um exemplo aqui. X vezes y mais z significa que ele primeiro vai multiplicar o x e o y para depois somar com z. Ah, ainda tem o maior que k aqui também. Ele primeiro faz essa operação matemática toda para depois comparar com o K. O char, o que é o char? Ele é um outro tipo de variável. Ele é tipo um int, tipo o float, sendo que o char ele é um único caractere. Pronto, o nome char é de caractere em inglês, que é character, eu acho. Aí daí que vem o nome char. E ele é só um caractere, ele não pode ser mais de um. Dizem aqui, o caractere é um único símbolo, não pode ser um texto, só pode ser uma letra. Nesse caso aqui, ele já declara e atribui logo o char e a atribuição dele é entre aspas, um aspa só, na verdade. E para você relacionar ele, tem que ser o porcentagem C, que é bem intuitivo, já que é de char. Aí aqui também é para você o exemplo de como você. Oh, Deus, foi a palavra agora. Mas você relaciona não. Mas você pega do teclado o caractere e atribui ele à variável. Aqui ele declara o char, o nome de C, pede para listar um caractere e atribui esse caractere a uma variável. Mesmo jeito como a gente faz com int, com float, agora com char, para ser um único símbolo. Aí nesses símbolos, eu não me engano se o char ele aceita número também, mas eu acho que aceita. Só que aí ele aceita número e também aceita as letras. Acho que ele deve ter mais pra frente aqui no slide. Eu não li não, mas a gente vai ver aqui por um. Aqui é um exemplo de como é que de uma atribuição ele cria variáveis char, com nome C, pede para listar o primeiro caractere, aí aqui tem o teste. Ele digita A e dá Enter, digita B e dá Enter, digita C e dá Enter. É aqui a continuação explicando por que vai se comportar de forma estranha. Aqui o código. Não entendi muito bem essa parte não, mas deixa eu ler aqui de novo. Aí voltou. Tá, essa parte aqui, ela é bem confusazinha, então eu vou explicar mais devagar. Nessa parte aqui, o... essa parte de char é bem bugadinha, sabe? Aí, quando você digita os...
Deixa eu copiar aqui e vir para cá. Quando você digita o A, ele já pula aqui embaixo, tá vendo? Ele era para o C2 aqui ser o caractere 2 que eu vou digitar, mas ele associa o C2 com o Enter. Aí ele dá essa bugada. Então, para resolver isso, eu digito ABC direto, ele já distribui. Ou então, mais simples, eu vou falar, entre aspas, o scanf para ele ignorar o enter. Como é que eu faço isso? Eu coloco um espaço antes do scanf. Aliás, antes do scanf não, eu coloco um espaço no scanf antes do porcentagem C. Aqui, ó. Essa partezinha aqui. Bota o espaçozinho antes dele. Porque quando eu digito A, tá vendo o caractere 2, ele não atribui ao enter e fica vazio, igual aconteceu no outro. Ele espera listar o B e eu listar o C. Aí fica tudo certinho. Ou seja, para pegar mais de um caractere, é bom enganar ao enter. Então, coloca espaço e porcentagem C, para não bugar. Aí o que ele faz aqui, bota o espaço antes. Aqui outra forma de você pegar um char, que é pela função fgetChar. Deixa eu testar ele aqui também para mostrar. Calma. Ótimo. O slide do coisa tá errado. Calma. Fget. Eu acho que tinha que ter alguma biblioteca aqui a mais. Ou então, não sei o que aconteceu. Deixa eu tirar o F aqui. Ah, pronto. É getChar só. A função. Botaram um F aí, mas enfim. A, B. Também dá erro. Então, é melhor colocar do jeito mesmo. Coloca um espaço antes do porcentagem C. Esse aqui tá errado. Aí, passando para o tipo de variável, que é a string. A string é como se fosse um char, só que aí ela admite vários caracteres. Pode ser como se fosse um texto mesmo. O que aqui é um texto, tipo Hello World. Aí como é que a gente faz o string? A gente coloca char e o nome que a gente quer para variável. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar do lado o tamanho que a gente quer, o máximo do string, que é o máximo de caracteres que a gente quer. Nesse caso, quando eu coloco char, nome texto e. Acho não, chaves não. Colchetes, eu acho esse daí. A gente coloca o tamanho o número máximo de caracteres. Nesse caso, é 9, porque o último ele é só para indicar o fim da string, para o computador saber que acabou a string. Ou seja, se eu colocar aqui, deixa eu vir para cá, para o compilador de novo. Se eu colocar aqui char 21, eu vou admitir 20 caracteres, porque o último ele é separado para para o computador identificar que acabou. Aí, para você pegar uma string, ela. Calma. Pra você pegar a string, ela vai ter esse formato aqui: fflush, aí parênteses std, embaixo fgets, e aí o nome da string, o tamanho da, do string também, e stdin depois. E no final, flush novamente.
Deixa eu ver se aqui pega. Lari. É pra Solari. Pronto. Deixa eu ver se com espaço. Porque tem alguns que não pegam com espaço. Deixa eu ver. Lari zero. É, pronto, pega então com espaço. Aí o espaço ele ocupa uma das casinhas do string, por exemplo. Aqui tem outra forma de você pegar a string do teclado. Acho que não é muito utilizado, não. Eu acho mais fácil utilizar esse daqui mesmo. Que é muito fácil você trocar esse aqui. Aí tu mandou mensagem na hora que eu tava fazendo o vídeo. Deixa eu te responder. Tá, aí agora esse exemplo aqui de que já deu uma questão mais elaborada um pouquinho, que ele coloca três variáveis, uma string de tamanho 19, porque você tem que lembrar, está 20 ali porque o tamanho é 19, um float para salário e um int para idade. Aí ele vai, vamos lá, vim aqui no emulador não, no compilador. A gente vai flush stdin, ponto e vírgula, aí fget, que é a função para pegar a string, aí coloca o nome da string, que é nome, o tamanho da string e stdin, ponto e vírgula, e aí no final flush stdin de novo. É um fget, entre parênteses, o nome da variável, o tamanho da variável e o stdin, entre dois flush. Pronto. Não tem muito mistério não. Aqui debaixo já sabe. O salário, bota o scanf e idade. É... Peraí, calma. Pronto. Aqui nome, Larissa, Gabriel. E salário, 13 mil. 13 mil não, 13 mil. 13 mil, não. 130 mil. Idade, 19. Pronto. A única coisa de nova aqui é que a variável agora, se for um string, tem que ter o tamanho máximo. E para pegar a string, tem essa linha aqui maiorzinha. Mas aí é só lembrar o flush no começo e no final e o fgets com o nome da string, o tamanho da string e o stdin. Esse stdin, se eu não me engano, é relacionado ao teclado. Eita, meu Deus, veio muito assunto para esse vídeo, mas vamos embora. If, then, é se e então. Ah, esse then aí é. Ah, tá. Lembrei. É porque eu pensei que esse then fosse outra função que na minha época não tinha. Mas é porque o if é tipo. Enfim, quando eu for lendo aqui, ele vai explicar. O if, ele é. Qual é a composição do if? Vai colocar if e uma expressão booleana, tipo if A maior que B, ou sei lá, if A maior que 5 ou if 6 maior que 5. É isso que é a expressão booleana. E aqui dentro das chaves, vai estar os comandos que ele vai fazer se for verdadeira. Por isso que é if then, é se então, porque a gente vai ver tipo if 5 maior que 6, então ele executa o comando. Aí ele diz aqui, se a expressão booleana for verdadeira, os comandos verdes serão executados, todos os que estão aqui. Depende se eu colocar um comando só, se eu colocar 50, ele vai executar. E os comandos aqui de baixo, em preto, ele vai executar depois que ele executar esse if aqui todinho. Agora, se a expressão booleana for falsa, ele não vai executar esses comandos verdes aqui. Ele vai pular para cá. Por exemplo, podia colocar
Vamos lá. Dar um exemplo. Aliás, deve ter algum exemplo aqui. É. Programa aqui, dado dois números, imprime na tela o maior deles. Vamos lá. Int x, int y e o maior. Aí dá o printf entre dois números, você digita dois números. O maior recebe x. Ou seja, vamos testar esse programa aqui na prática. Tá, aí dois números, 19 e 20. Eita, enfim, eu já dei o enter aqui, mas aí eu vou, tá, que aqui não vou dar enter, não. Desligar direito. Tá, eu vou digitar o primeiro vai ser o 19 e o segundo vai ser o 20. Ou seja, 19 é x e o 20 é y. Aí eu assumo que o maior é o x, que é o 19. Eu vou vir para cá, para ver se realmente é maior. Porque nesse, deixa eu dar um zoomzinho aqui. If y é maior que x, o maior recebe y. Ou seja, eu tô com 19 sendo maior, junto com o x, e o y é 20. Então aqui eu faço um teste para ver se o y não é maior que o x. Porque a minha primeira suposição aqui foi que o x era maior. Eu poderia ter trocado, colocado maior recebe 20, ou maior recebe y, e aqui fica x maior que y, e aqui maior recebe y. Mas enfim, nessa ordem aqui está o x primeiro, para comparar, ver se o y é maior. Como é que ele executa aqui? O maior tá pronto, igual a gente fez lá nas casinhas. Tem uma casinha aqui, x, com o valor 19, a casinha maior com o valor também 19 e a casinha do y com o valor 20. Aqui ele vai comparar o y com o x. O y é 20 e o x é 19. Então, o y é maior que x, é verdadeiro. Como é verdadeiro, ele vai executar os comandos que tem aqui dentro. O comando que tem aqui dentro é que o maior recebe y. Então, a casinha do maior, que estava com o mesmo valor de x, que era 19, agora vai ter o valor de y, que no caso é 20. Para fazer o teste, aí nesse caso, eita, parar aqui. Vamos virar aqui. No caso anterior, a expressão booleana era verdadeira, quando estava assim. Porque o segundo número era maior. O y era maior. Então ele executa esse comando. Agora, se eu colocar menor que e digitar os mesmos valores, 19 e 20, o que é que vai acontecer? O y vai ser menor, ou o y vai ser maior do que o x. Então, se o y é maior do que o x, essa expressão aqui é falsa, porque a expressão está dizendo que o x é maior que o y. Então ele não vai fazer a troca do maior recebendo o y. Ele vai ignorar essa parte aqui. Ele não vai executar essa parte daqui, os comandos daqui, de dentro do if, porque a booleana é falsa. Quando a booleana é falsa, ele pula isso aqui e já vem direto para a continuação do código. Aí, pode ver que eu vou dar enter aqui e o maior vai ser o 19. Porque ele não efetua a troca, porque a booleana aqui é falsa. Por isso que tem que fazer certinho, para a comparação realmente dar certo. E aí, pegar outro, pronto, aí vou fazer de novo 19 e 20, vai imprimir 20. Para fazer outro teste, para testar se eu listando o maior primeiro ele ainda funciona, tá aqui 30 e 10, ainda funciona. Porque nesse caso aqui, o x é 30 e o y é 10. Aí o maior recebe o valor de x, que é 30, e ele vai fazer a comparação. Y é maior que x, isso aqui vai ser falso. Então ele não vai substituir o valor do maior, da variável maior, pelo valor de y, porque a booleana é falsa. Então ele já ignora isso aqui e pula para cá para o printf. Pronto, aí é explicando o que eu tinha citado lá. Aqui é bom que tem as casinhas. Vamos lá, de um por um. Pronto, ele digitou 5 e 10. Aí o 5 vem para a casinha do x
e o 10 para a casa do y. Aí quando ele coloca aqui que a variável maior recebe o valor de x, aí os 5 vem aqui para a variável maior, e aqui ele faz a comparação, se o y é maior que o x. Como a expressão booleana é verdadeira, ele executa o comando. Aí o comando é que a variável maior recebe o valor de y. Então, o y é 10, o maior vai ser 10 também. Ele é printf e acabou-se. Aí aqui, mesmo caso. Quando eu mostrei lá, quando você digita um maior e outro menor. No caso, quando eu inverti a ordem, eu coloquei 30 e 10. É a mesma coisa, ele coloca o maior sendo o valor de x, vai fazer a comparação. A comparação vai ser falsa e ele não vai executar esse comando de que o maior recebe o valor de y. Aí o maior não vai receber zero, vai continuar sendo 5, porque o 5 é maior. E é isso que o código faz. Pronto, aqui tem os exercíciozinhos. Agora tem a resposta do exercício, não sabia não. If, then e else. Aqui já é uma continuação do assunto. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar a expressão booleana, do mesmo jeito que tinha aqui, nesse caso daqui de valores, sendo que aí a gente tem o caso para se isso aqui for verdadeiro, e se for falso, ele só segue os comandos. O que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar, depois do if, colocar um else. O que seria isso? O else seria um exemplo. Vou tentar traduzir. Se é o if. Então, isso aqui. Aí o else seria, caso contrário, fazer isso aqui. Else. E aí o comando maior. Pronto, deixa eu fazer aqui. Acho que assim ele. Nossa, x. Aqui. Acho que assim é outra forma de fazer esse código. Deixa eu ver se não dá errado. 19, 20. Isso. Que aqui eu fiz aqui. Ele vai. Aqui eu não vou assumir que o x é maior que o y é maior. Eu vou fazer uma comparação sem pegar emprestado variável maior. Eu vou fazer direto. Vamos lá. Digitando aqui dois valores, 19 e 20. O 19 é o x e o 20 é o y. Y é maior que x. Aqui, e 20 é maior que 19? Verdade. Então, a booleana verdadeira vai executar esse comando aqui e vai pular o else. Por quê? Porque o else ele só é utilizado caso não seja verdadeira, que é a justa tradução. Se isso aqui é verdadeiro, então isso aqui, caso não, isso aqui. Então, como é verdadeiro, isso aqui é executado, isso aqui não entra em execução porque a primeira parte é verdadeiro. Aí o y é maior que o x é verdade, então o maior vai receber o valor de y, isso aqui não vai rodar. Agora, se eu fizer o contrário, com o primeiro número sendo maior, 20 e 19, o que é que vai acontecer? Agora o 20 é o x e o 19 é o y. If y maior que x, isso aqui é verdadeiro? Não é, porque o x é 19. Aliás, o x é 20, o y é 19, então isso aqui é falso. Isso aqui sendo falso, ele não roda isso. Mas aí, caso não, vem pra cá. Caso não seja verdade. Não ficar meio confuso. Aí como o y não é maior que o x, isso aqui não roda, o que vai rodar é isso aqui. Aí o maior é o x. Então, quando a gente aqui, vai continuar funcionando o código com os 20 sendo maior realmente. Acho que ele vai fazer essa mesma comparação aqui, esse mesmo exemplo aqui. Analisar outro exemplo de nota. Mas aí pronto, esse exemplo aqui também é bom. Vamos lá, para cá. Tá, a gente com as três notas. Deixa
Deixa eu ver como é que. Ah, tá. Vamos lá. Três notas: 7, 8 e 9. E 8, aliás. Pronto. O que é que vai acontecer? Ele vai pegar as três notas, vai fazer a média delas. Se a média for maior ou igual a 7, ele vai imprimir na tela no printf parabéns. Caso não seja maior que 7, ele vai executar isso aqui, o else. Aí a printf você terá que fazer a final. Aí vamos lá, dá enter. Pronto, parabéns. Agora se eu digitar uma média que seja inferior a 7, tipo 5, 5, 5, ele não vai rodar isso aqui, porque esse if, essa condição é falsa. O nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3, que é a média, não é maior ou igual a 7, porque a média foi 5. Então ele não vai rodar esse printf daqui, porque está dentro do if, ele vai rodar o else. O else vai rodar o print que está dizendo que você terá que fazer a final. Esse assunto é meio, assim, à primeira vista, é meio confuso um pouquinho, mas com prática vai dar para entender. Pronto, aqui ele mostra o exemplo. Aí ele coloca aqui, digita as notas. Aí ele vem aqui para booleana. 9 mais 8 mais 7, né, divide por 3, dá 8. 8 é maior ou igual a 7? É, 8 é maior que 7. Então ele roda isso aqui, ou seja, printf parabéns, e não roda o else. Porque o else só vai rodar se o if for falso. Se aqui for falso. Isso aqui não é falso, isso aqui é verdadeiro. E a média for maior que 7. Acho que aí agora aqui, cadê? Aqui ele vai colocar três notas, caso 1, 2 e 3. Então essa média vai ficar 2. Como a média foi 2, 2 é maior ou igual a 7? Não. Então ele não vai rodar o printf com parabéns, porque o if, a condição do if é falsa. Ele vai ignorar isso aqui e vai executar isso aqui, que é o que acontece quando a condição do if é falsa. Tá, aqui é outro exemplo também, só que aí o else ele coloca quanto você precisa tirar na final. Vamos lá. 4, 5 e 10. Acho que vai dar. Calma, 10 dá menor que 7. Você precisa tirar 3,67 na final. Agora, essa lista 10, 7 e 8. Parabéns. É o mesmo caso da outra, só que ele colocou dois comandos aqui no else. Ele poderia ter colocado 15, 20, quantos comandos quiser. Mas aí nesse caso ele colocou o valor de quanto você precisa tirar na final. É o mesmo caso, com a média. Se a média for. Ah, mas aqui ele colocou. E aqui também ele mudou, ele colocou uma variável logo como média. Para não ter que colocar tudo dentro da expressão booleana. Pode fazer isso também. É uma opção. Aí ele, vamos lá, mesma coisa. Ele pega os valores da nota e tira a média. Aí ele compara. Se a média for maior ou igual a 7, ele vai executar o printf com parabéns. Está dentro do if. Aí caso não seja verdade, ele roda o que está dentro do else. Que é isso aqui. Ele vai fazer 10 menos a média e vai ver quanto você precisa entrar na final. E vai colocar na tela. Pronto, esse aqui. Pronto, esse aqui também já é. Ah, e aqui ele colocou um if dentro do outro, que pode fazer isso também. Então, vamos lá. Você também pode colocar um if, um else, um seguido do outro. Nesse caso aqui, vamos lá ver o que ele vai fazer. Ele pega, calcula a média, aí ele compara. A média maior ou igual a 7. Se for, ele imprime o parabéns
e, e coloca a nota. Vai ter uma travada agora. Aí se não for, se a nota não for maior que 7, maior ou igual a 7, tem duas opções. Ou você reprova direto, ou você está na final. Aí isso que faz aqui. O if primeiro é para ver se você passou direto. Se você não passou direto, você tem duas opções. Ou você está na final ou você reprovou direto. É isso que ele faz aqui. Dentro do else, ele coloca o if. Aí no else, ele coloca um if para comparar, para ver se a média foi menor que 3. Se a média for menor que 3, ele vai executar aqui o printf dizendo que você reprovou direto. Aí caso esse if daqui seja falso, ele roda esse de baixo, que é com a nota da final. Vou mostrar aqui no exemplo prático. 10, 1 e 0. Aí vamos lá. Eu digito a média. A média foi maior que 7? Não. Aí vem pro else. Aí dentro do else tem outro if. A média foi menor que 3? Não. Então vem pro else de baixo. Que aí ele pega a média, pega 10 menos a média e coloca na tela o quanto eu preciso tirar. Vamos lá. Minha nota mecânica, 0 na primeira prova, 0 na segunda que eu não fui, 0 na final que eu também não fui. Aí reprovado com nota 0. Por que apareceu esse printf na tela? Porque ele pega a média. A média foi 0. 0 é maior ou igual a 7? Não. Então vem para cá pro else. 0 é menor que 3? É. Então ele roda esse aqui. Você está reprovado com nota 0. E não roda esse de baixo, porque esse de baixo, esse else, vai rodar se isso aqui for falso. Como isso aqui é verdadeiro, ele para por aqui e ignora isso aqui. Aí só está. Vou anotar 10, 10, 10 e 10. Eu digitei. Pronto, aí parabéns, nota 10. Porque ele vê aqui, a média foi maior que 7. Foi. Então ele para por aqui. Porque isso aqui tudinho só vai rodar se isso aqui for falso. Porque é a lógica. Se a nota for maior que 7, eu não vou nem reprovar direto nem para final. Já passo direto. Então ele corta por aqui. Essa aqui ele explica. Quando em verde, quando a média for maior, ele não roda isso aqui de baixo. Ah, calma, deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui, ele tem um erro aqui. Tem diferença. Se. Aliás, é um erro mesmo. Por quê? É, ele vai rodar aqui, vamos lá, 8, 8 e 8. Qual é o erro dessa questão aqui? É que, vamos lá, média 8. 8 é maior que 7? É, então ele dá o printf, parabéns, nota e a nota. Nota 8. Aí, em vez de colocar um else, ele coloca um if. If média menor que 3? Não, a média não é menor que 3, então ele vai rodar o else. Aí no else ele vai contar como se você tivesse ido para a final. Então, para um código que eu queira ver se eu vou para a final, por exemplo, esse código ele está falho. Porque se eu for para a final, ou se eu passar direto, ele vai imprimir aqui embaixo como se fosse para a final. Se eu tirar for com 5, 5, 5 e 5, aí ele dá certo. Por que dá certo? Porque ele vem para cá, ó. Média maior que 7. Não, a média foi 5. Então roda, não faz nada. Porque não tem else aqui. Ele vem pro if de baixo. Média foi menor que 3? Não. A média não foi menor que 3 porque foi 5. Então vem pro else. Aí no else, aí pega como quando eu preciso tirar na final. O erro daqui é que eu precisaria ter um else aqui. Colocando esse else aqui, eu resolvo
todos os problemas. Ele volta. Então, se eu tirar. Antes eu colocava 8 8 e 8, ele ia para a final. Agora não vai mais. Por que não vai mais? Porque com esse else aqui, isso aqui tudo só roda se isso aqui for falso. Aí se eu tirar 8, 8 é maior que 7. Então não é falso, é verdadeira afirmação. Afirmação. Então para por aqui. Aí ele explica que isso aqui e tal. Tá, aqui é mais exemplos de questões. E eu acho que não tem. Ah, tem switch aqui ainda. Mas eu vou. Não, calma. Eu vou deixar o switch para outra aula junto com esses exemplos aqui. Pra gente fazer. É melhor. Pronto, até a próxima aula.